Assistir ao terceiro filme do Sonic é algo que está na lista de coisas a fazer de milhões de pessoas ao redor do mundo. Adorei a ideia. Começa com a bola de fogo gigante. Mas será que todas elas, incluindo você e eu, sabemos tudo que está por trás da produção desse filme? Mas você se manteve o mesmo aqui. É, no meu pulmão. Ou no seu coração. Gente, nunca antes na história houve uma trilogia feita exclusivamente com base em jogos de videogames como material original. E o feito de Sonic é ainda mais impressionante por dois motivos. O primeiro filme foi lançado há pouquíssimo tempo atrás, em termos de produções hollywoodianas, em 2020. E somente 2 anos depois, a continuação da saga foi lançada nos cinemas, em 2022. E sendo sincero, eu gostei bastante do primeiro filme. E eu achei o segundo ainda melhor. E milhões de pessoas, assim como eu, pensaram dessa forma, o que é comprovado pela bilheteria do filme onde o Knuckles aparece, que arrecadou 100 milhões a mais do que o anterior. Ou seja, em menos de 5 anos, a gente tem uma trilogia completa sendo lançada. Lembrando que no meio de tudo isso, a gente teve uma pandemia e a greve dos roteiristas. É mais ou menos como se a equipe de produção tivesse passado esses últimos anos trabalhando sem cessar. E é exatamente isso que chama a atenção. A forma como os 3 filmes do Ouriço Azul parecem ser uma rampa que está subindo cada vez mais, já que pelas interações e quantidade de conteúdo gerado na internet, tá mais do que na cara que essa terceira obra vai ser um tremendo sucesso de bilheteria. O primeiro trailer funcionou como um potente combustível para deixar o hype do público ainda maior. É sério, eu me arrepiei com as cenas do Shadow e do Sonic, que parecem que vão travar uma luta épica. Eu quero muito ver isso assim que sair nos cinemas. E se você também, confira com a gente tudo que tá por trás desse filme sensacional. Pega a sua pipoca e vem comigo. Tá começando mais um Team Videos. Um dia antes do lançamento do trailer, a Paramount promoveu uma ação de marketing incrível, criando projeções em vários prédios em grandes cidades ao redor do mundo. Alguns lugares como Nova York, São Francisco, Tóquio, Londres e Sydney, entre várias outras, acabaram sendo escolhidas para a realização dessa ação de divulgação incrível, onde vemos projeções dos principais personagens do terceiro filme, como o próprio Sonic, Shadow e o Eggman. E desses locais, 2 deles apareceram no primeiro trailer, Tóquio e Londres. Isso deixa no ar a pergunta: será que todas as cidades onde a ação promocional foi realizada vão aparecer em cenas do filme? Sobre Tóquio e Londres, a gente pode dizer que a escolha foi estratégica e também uma forma de homenagear a própria criadora do game, a SEGA. Isso porque a gigante do ramo de games é uma empresa sediada nesse lugar, mas que foi fundada por americanos. E como você deve imaginar, ela tá no Japão, e as suas 2 principais filiais e escritórios estão em Londres e nos Estados Unidos. Por esse motivo, a gente pode entender que os locais de gravação do filme podem ir muito além dessas 2 cidades, mas podemos entender o porquê delas estarem presentes de maneira legal naquele trailer incrível. E se você, assim como nós, tá ansioso para ver a terceira produção do Sonic, comenta aqui embaixo #Shadow. Oficialmente, a produção de Sonic 3 começou em setembro de 2023, só que apenas a parte de animação começou a ser realizada pela equipe da Paramount, ao mesmo tempo em que estava sendo desenvolvida a série solo do Knuckles para o streaming do estúdio. 2 meses depois, o diretor Jeff Fowler e os atores começaram as gravações físicas em novembro de 2023, em vários lugares diferentes, como comentamos anteriormente. Pelo menos de maneira oficial, a gente sabe que os atores realizaram filmagens em Londres, Los Angeles, Japão e Noruega, mas essa lista pode ser ainda maior. O ator James Marsden, que faz o papel de Tom, afirmou que as gravações foram encerradas em março de 2024. A partir de então, somente a equipe de direção e pós-produção do filme continuaram a realizar as melhorias e modificações, o que permitiu que a obra estivesse praticamente pronta, aguardando somente a sua data de estreia bem próxima do Natal em dezembro desse ano. Uma das coisas que mais chamou a atenção no trailer são os incríveis efeitos especiais, assim como o CGI utilizado. Podemos dizer que os detalhes de Sonic, Tails e Knuckles, que já eram muito bons, estão ainda melhores. E se tratando de Shadow, simplesmente perfeito em todos os aspectos de animação possíveis.
Os raios, gente, que mostram o poder do personagem e os seus olhos energizados contrastam perfeitamente com a aura de bad boy do vilão do filme. Não que as primeiras produções não tenham tido animações boas, mas a gente pode dizer que o terceiro tá em outro patamar. E para deixar tudo ainda mais incrível, os responsáveis pelo filme ainda realizaram uma jogada de mestre e que envolveu os dubladores. Como se não fosse o suficiente deixar claro que Shadow é extremamente poderoso e praticamente imbatível, o pessoal ainda achou que seria bom dar um upgrade e colocar nele uma das vozes mais emblemáticas de Hollywood, Keanu Reeves. O superastro de filmes que marcaram gerações como Matrix e John Wick é praticamente a personificação humana do próprio Shadow, já que assim como os principais personagens do ator, Shadow tem uma história de fundo muito pesada. Inclusive, ele é o primeiro de um game infanto-juvenil a empunhar armas de fogo em seu jogo solo, bem ao estilo John Wick. Por esse motivo, a sua voz ficou simplesmente perfeita. Fora isso, na primeira produção, o Ouriço Azul assiste a um filme do ator e se refere a ele como um tesouro nacional. Yes, Keanu! You are a national treasure. A gente vê que os dubladores originais do Sonic e do Tails, Ben e Colin, vão retornar para os seus papéis mantendo ainda mais alto o nível de fidelidade ao projeto do terceiro filme. Sem falar em Idris Elba, que foi a voz imponente do Knuckles no segundo filme, e vai continuar no terceiro, fechando com chave de ouro todos os que fizeram e continuarão fazendo parte da saga. E se você chegou até aqui é porque curte games, desenhos e filmes. Então faz todo sentido você se inscrever no nosso canal se ainda não for inscrito. Ao final da segunda produção, depois que o Ouriço Azul se transforma no Super Sonic, a gente tem um final em aberto sobre o destino do maior inimigo do protagonista, Eggman Robotnik. Vemos que todos acreditam que ele morreu, ao mesmo tempo em que o agente Rocha aparece disfarçado de soldado da GUN. Pouco tempo depois, Jim Carrey anunciou a sua aposentadoria, indicando que de fato Robotnik tinha morrido na última luta. O detalhe é que parece que essa notícia foi dada no dia 1º de abril de 2022, e como um bom dia da mentira, ele não poderia estar errado. Tanto que não só Jim Carrey voltou a atuar, mas fez isso especialmente para voltar a fazer o papel do Dr. Robotnik, de certa forma ressuscitando o personagem. E como todo trabalho é pouco, o ator vai fazer não só um, mas dois no mesmo filme, já que o avô de Eggman, o Dr. Gerald, também vai ser feito pelo comediante. Ou seja, o cara não só enganou todo mundo, como fez o seu personagem enganar a todos também. Isso é que é ser um membro da família Robotnik. E sinceramente eu acho que ele vai continuar aparecendo em outros projetos, já que provavelmente a gente vai ter um Sonic 4 em um futuro próximo. Pelo menos é isso que eu quero. Considerando os orçamentos das duas primeiras produções, a gente pode ter uma ideia de quanto a Paramount e a SEGA vão estar investindo na continuação. Por exemplo, no primeiro filme, o orçamento esteve em torno de 81 a 95 milhões de dólares, que foram gastos principalmente com efeitos especiais, CGI e o cachê dos atores. Já no segundo, o orçamento subiu um pouco, atingindo um teto de 110 milhões de dólares. You're no match for me. Esse maior investimento também foi o responsável pelo aumento da bilheteria do segundo filme, em comparação com a primeira aventura do Sonic. Considerando também que agora, além de muitos atores de renome, a gente vai ter também o Keanu Reeves, é certeza de que o orçamento vai ser ainda maior, além do fato de que os efeitos especiais vão ser ainda mais intensos, o que com certeza custa muito dinheiro. Alguns especialistas e fãs têm plena convicção de que o Sonic vai bater 1 bilhão de dólares de bilheterias no mundo, mas talvez isso não aconteça por causa de um simples motivo. Assim como a Paramount, a Disney também tem a intenção de lançar um grande filme de animação no último mês do ano de 2024. E essa produção que a casa do Mickey vai lançar está diretamente ligado a uma das maiores bilheterias da empresa, o live action de Rei Leão, que faturou 1 bilhão e 600 milhões de dólares. Apesar do fato de que o trailer não foi muito bem recebido pelo público, é fácil imaginar que várias famílias vão ao cinema para assistir a história do pai do Simba. Ao mesmo tempo, também é fácil saber que os fãs infantis e adultos de
de games não vão pensar duas vezes antes de irem para os cinemas para assistir primeiro ao terceiro filme do Sonic. Por isso, vários perfis na internet já criaram um homônimo dos dois filmes, batizando assim o possível futuro evento cinematográfico de Munich, mais ou menos ao estilo Barbenheimer, que aconteceu em 2023 quando dois grandes filmes foram lançados na mesma época, e ambos foram grandes fenômenos de bilheteria. E sinceramente eu acho que Sonic 3 e Mufasa vão fazer a mesma coisa. Olha, eu acho que eu vou assistir aos dois filmes, mas eu vou ver o do Sonic primeiro. E você? Estamos deixando dois conteúdos incríveis para você continuar se divertindo aqui com a gente. Valeu e até a próxima!